Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Michelle, especialista em Direito Tributário, e esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias. E a dica de hoje é sobre certidões negativas. Bom, gente, vamos fazer aqui logo o compartilhamento de tela, tá? A dica de hoje vai ser uma dica rápida, né? Conforme eu havia falado no vídeo anterior, inclusive, que essa parte desse capítulo, né, das certidões negativas, que está dentro daquela parte da administração tributária, no CTN, nós iríamos tratar num vídeo específico, curtinho, tá? Para que aquele da dívida ativa não ficasse grande, tá bom? Então é isso. Hoje nós vamos falar só dessas certidões negativas e vamos encerrar esse ciclo esse que já estamos na quarta aula, né? Nós começamos falando lá no nascimento da obrigação tributária, né? Vimos o lançamento, prazo decadencial, constituição do crédito tributário, constituição definitiva desse crédito, prescrição intercorrente, lei de execução fiscal, dívida ativa, né? Fizemos link até com contabilidade pública. Então, assim, realmente nessa parte nós tivemos muito conteúdo, tá bom? Para você que não acompanhou, tá pegando só esse vídeo agora, eu aconselho a você a voltar nas aulas anteriores, mais especificamente onde começa decadência, tá? Para você acompanhar desde o início dessa linha do tempo. Foram aulas assim bem didáticas, que eu coloquei sempre linhas do tempo, todos os artigos. Realmente ficou um material assim bem completo. O material de todas as aulas, ele é gratuito, 100%, tá? É disponível para download em PDF. Só aqui na descrição do vídeo você pode baixar, tá bom? E então, com essa dica de hoje, a gente encerra esse assunto para a gente passar para outros nas próximas, tá? E vamos lá, gente. Essa parte é curtinha, só tem 4 artigos, tá? Realmente, essa certidão negativa, ela serve para quê? Ela serve para atestar, né, que você não tem nenhuma pendência com a Fazenda Pública, você não tem nenhum crédito com a Fazenda Pública, ou seja, tá tudo certo, você tá quitado, digamos assim, né? E é justamente para isso que serve essa certidão negativa, né? Muitos atos da nossa vida civil, especialmente para quem tem empresa, por exemplo, para participar de procedimentos licitatórios, você vai necessitar comprovar diversos documentos, né? E um deles é a regularidade fiscal, né? E muitas das vezes é muito comum você fazer isso através dessa certidão negativa, né? E é justamente isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, a gente começa aqui, por exemplo, no artigo 205 do CTN, que ele diz, né? A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa. Hoje, essas informações basta você digitar o seu CPF, no caso você sendo pessoa física, ou CNPJ, que é o próprio sistema, né, de processamento de dados da Fazenda já puxa todas as informações necessárias, né, ao seu respeito. Né, domicílio fiscal e ramo de negócio, atividade, e indique o período que se refere o pedido. Tá? O parágrafo único dispõe sobre esse prazo, que no caso que ali, né, o fisco teria a obrigação de emitir essa essa certidão. Né? A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecido dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento. Gente, hoje isso não é mais usual, né? Antigamente, realmente, ela era feita, confeccionada, com um processo bem mais lento, feito, enfim, tudo era manual. Hoje isso não acontece. Né? Se você está, por exemplo, você necessita de uma certidão negativa no âmbito federal, você entra aí no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em segundos essa certidão fica disponibilizada para você. Mesma coisa no âmbito estadual, mesma coisa no âmbito municipal, tá? Mas esse prazo ele é importante que você fixe para fins de prova. Eu já vi inúmeras questões sendo cobradas em prova de auditor, por exemplo, cobrando justamente esse prazo. Né? Esse prazo hoje eu acho que ele tem mais até uma importância para fins de prova mesmo do que para fins da realidade, tá? Então eu trouxe aqui a tela, por exemplo,
Do site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Você digita aqui, por exemplo, o CNPJ da sua empresa, para você fazer essa consulta, tá? É super simples. Trouxe também a tela, por exemplo, para você pegar aqui a certidão negativa na Cefaz Ceará. Você pode entrar tanto pelo site da Procuradoria do Estado também e ser redirecionado para essa página. Enfim, gente, é super simples. Você pode colocar aqui o CPF, CNPJ ou também esse outro número aí de contribuinte do Estado do Ceará e emitir a certidão, tá? E essa é a tela da certidão, né? Você vê que ela tem um número. Essa certidão, eu coloquei um CPF aleatório, tirei aqui do site da Cefaz Ceará, tá? E você vê que ela tem um número, ela tem uma data, tá? Ó, ele coloca aqui, emitida, aqui, ó, pela internet, nessa data, ele coloca a hora, coloca a validade. Você vê aí que ela vai ser válida para 2 meses, né? E aí, o que é que ele diz, né? Ressalvado o direito da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, né? Certifico para fins de direito que revenda os registros, né, até do CADINE, né, que é o Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual, verificou se nada existia em nome do requerente acima identificado, até a presente data e horário, né? Então, é como eu digo, por isso que esse prazo de 10 dias, hoje, na prática, ele não ocorre mais, porque é tudo eletrônico, tá? E então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de quando essa prova de quitação de tributos vai ser feito através de certidão negativa, né? E são os mais diversos. Por exemplo, você que estuda aí tributário, não sei se você já chegou nessa parte da responsabilidade tributária, né? A gente tem diversas modalidades, diversos tipos de responsabilidade, mas para frente eu até posso falar isso em alguma aula que dê por aqui. Caso você tenha dúvida, você pode sempre perguntar aqui pelo YouTube. As minhas redes sociais estão aí na foto de capa também para vocês tirarem dúvida, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a responsabilidade tributária, exemplificando aqui por sucessão causa-mortes ou até aquela imobiliária, né? São 2 exemplos bem clássicos do CTN. Aquele crédito, tá? Ele nasce sendo devido por uma pessoa, por um contribuinte, né? E através dessa sucessão, né, ele vai passar para outra pessoa que vai ter a qualidade de responsável tributário, né? Então, por exemplo, o artigo 130, ele menciona o quê? A sucessão imobiliária, né? Aqui, quando você adquire um imóvel de outra pessoa, você, na qualidade de adquirente, vai passar a ser responsável tributário pelos créditos tributários relativos, né, àquele imóvel, tá? Que tenham relação com essa propriedade, domínio útil, a posse daqueles imóveis e também dos impostos e das taxas e contribuições de melhoria. Então, tudo que vai desrespeitar, obviamente, nesse âmbito tributário, aquele imóvel vai passar para você na qualidade de responsável tributário, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, é por isso que é muito importante que você tenha essa certidão negativa, né, para você se eximir dessa responsabilidade tributária, tá? Esse artigo 191, por exemplo, ele fala da extinção das obrigações do falido, né, que requer a prova de quitação de todos os tributos, como também para a recuperação judicial, tá? E o 192, ele vai tratar dessa sucessão causa-mortes, né, que ele vai dispor que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos ao quê? Aos bens do espólio, tá? Então, isso é para vocês verem como essa prova dessa quitação e essas certidões são muito importantes e são muito usadas na prática, tá? A gente viu até agora, então, as disposições gerais sobre a certidão negativa, né? Chamada certidão negativa de débito. Mas a gente também tem a figura, né, prevista no ordenamento, da certidão positiva com efeito de negativa, tá? Ela está prevista aqui no artigo 206 e diz: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, ou seja, os mesmos efeitos da certidão negativa, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, créditos, né, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Esse rol é taxativo, tá? E vocês precisam realmente decorar, porque isso é muito cobrado em questão de prova. OAB, concurso público, enfim. Eu acho, para fins de opinião pessoal, que esses créditos não vencidos nem deveriam estar aí. Porque se eles não estão vencidos, eles nem são exigíveis, né? Mas, enfim, isso é a minha opinião. Ela de nada importa, tá? O que importa é a literalidade do dispositivo. Esses créditos em custo de cobrança, né, que nós vimos muito ali na parte da execução fiscal, jubilativa, enfim, que tenha sido efetivada a penhora, o que acontece? Eles aí já estão garantidos, né? A pessoa aí, no caso o devedor, já reservou bens, enfim, rendas suficientes, né? E eles estão garantidos a efetivar a penhora deles, ou seja, a fazenda não vai se restar prejudicada, né? E os créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, gente, são aqueles clássicos exemplos do artigo 151 do CTN, né? Nós ainda não falamos especificamente sobre isso, nós já permeamos um pouco alguns, né? Quando falamos nas hipóteses aí que o contribuinte poderia fazer quando ele recebesse a notificação do lançamento, né? De repente, mais para frente até podemos falar mais sobre isso. Mas, enfim, aqui é o caso da moratória, né, do depósito integral, reclamações e recursos, né, aí é aquela famosa impugnação na viagem administrativa, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, e aqui a concessão também de medida liminar ou tutela antecipada em outra ação judicial cabível e o parcelamento. Todas essas são hipóteses de suspensão do crédito tributário previsto no artigo 151. Nós já vimos algumas, assim, em linhas gerais, né, mas para fins de conhecimento são essas, tá? O artigo 207, ele é muito importante, né, bem legal. Ele fala, né, que independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora, penalidades, exceto as que sejam pessoal ao infrator. Gente, um clássico exemplo disso daqui, por exemplo, é a participação no procedimento licitatório. Vocês viram que a Fazenda tinha aquele prazo de até 10 dias, né, de confeccionar essa certidão negativa. Porém, imagine que houve uma greve e aquela certidão, por exemplo, não saiu no prazo. Não seria justo, não seria razoável que o contribuinte se restasse prejudicado por isso, né? Porque, por exemplo, quando você vai participar de uma licitação, naquela fase bem inicial da habilitação, como eu disse, lá no início, você vai precisar comprovar alguns documentos para fim de regularidade fiscal. E esse aqui é um caso clássico da certidão negativa de débitos, né? E caso aquela certidão não saia no prazo, não seria justo que ele restasse prejudicado, né? Então, é por conta disso que, independentemente de disposição legal permissiva, aqui é um dispositivo auto-aplicável, tá? Vai ser dispensada essa prova de quitação. Mas, óbvio que ele coloca, né, essa ressalva, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, enfim, exceto se a responsabilidade seja pessoal, tá? O artigo 208, que é o último, inclusive, que nós vamos ver aqui, ele fala que a certidão expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescido, né? E o parágrafo único diz: o disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Gente, muitos autores, né, doutrinadores, falam de uma atecnicidade que é feita aqui por esse artigo, quando ele fala que responde pessoalmente, né? Quando você fala dessa questão da responsabilidade pessoal, ela passa uma ideia de responsabilidade exclusiva, como se fosse ser só o funcionário, né, o servidor público que fosse responder. E não é, né? No caso, o beneficiário dessa emissão, que no caso vai ser o contribuinte, o sujeito passivo, ele também vai continuar no polo passivo, né, daquela responsabilização, tá? Então, assim, na bem da realidade, é uma responsabilidade solidária. Porém, para fins de prova, eu já falei isso várias vezes em outros casos, necessitamos nos ater à literalidade, porque muitas das vezes dessa forma que é cobrado, tá?
Quando ele diz que o disposto deste artigo não exclui a responsabilidade criminal, porque a gente sabe que as instâncias, elas são independentes, né? Então, de repente, ele pode ter uma outra responsabilização, né, em outra instância, criminal, civil, enfim, né? E elas são independentes umas das outras, tá bom? Enfim. Bom, gente, por hoje é só. A dica de hoje foi rapidinha. Encerramos esse ciclo, né, para que a gente possa iniciar outros assuntos. Dúvidas, sugestões, questionamentos, qualquer coisa que vocês queiram falar. É super fácil de me encontrar nas redes sociais, né? Elas estão aí na minha foto de capa. Ao final do material também tem os meus contatos, tá? Para vocês que estão aí baixando os materiais, tá bom? Eu fico sempre muito feliz em conversar com vocês, respondo sempre que posso, tá bom? E é isso. Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho para as futuras notificações e até a próxima semana.